furtarás. Duas palavras e Deus define a sua vontade quando ele diz sobre o oitavo mandamento. Quando a gente olha para esse mandamento assim, duas palavras só, a gente tem a inclinação, talvez até a tentação de olhar e pensar dentro do nosso código moral. Estou bem com isso. Mas parece que não é assim. Mesmo porque, se fosse algo super simples e que poderíamos deduzir somente com a nossa intuição, Deus não teria dito. Há uma lógica sobre as declarações de Deus sobre o que deve ou não deve saber que a gente tem que se sujeitar com um pouco mais de humildade. Por exemplo, se você for lá para o livro de Gênesis, você vai perceber que Deus não sai junto com Adão para dar nome aos animais. Adão, o homem com uma inteligência perfeita, andando pelo jardim, olha para todos os animais que existem e sozinho, usando a sua inteligência, dá nomes para tudo. A gente percebe também, por indução, que Adão faz grandes descobertas nos seus passeios pela terra recém-criada. Mas quanto ao pecado, Deus não permite que Adão deduza. Conhecendo todas as árvores, olhando para todas as árvores frutíferas do jardim, Adão andou, olhou, viu, percebeu, mas sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi informado. O que isso quer dizer para a gente é que sobre pecado, Deus não delegou a percepção à nossa inteligência. Não mesmo. Ele disse o que era e o que não era. Essa realidade que é percebida no Éden para um homem perfeito também deve ser percebida fora do Éden. E Deus diz, não furtarás. A gente tem a intenção, a tendência, a tentação de falar, Senhor, isso aí eu já sabia, não se pode pegar alguma coisa de outra pessoa. E Deus fala, espera um pouquinho, vamos conversar mais sobre isso, porque como todos os mandamentos, há grandes desdobramentos. Uma pergunta para se fazer, por exemplo, é, se toda a propriedade, se tudo pertence a Deus, como é que se dá essa relação de coisas que eu não posso pegar e estão sob o comando de outras pessoas? Se as pessoas são donas, então o primeiro verso ela não se fecha, não faz sentido? Ou Deus é dono ou as pessoas são donas. Percebe como a gente olhando para a Bíblia precisamos conversar mais e deixar que Deus fale com mais liberdade ao nosso coração? Então não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Estamos de volta e com um lembrete, um convite muito especial para você. A Novo Tempo preparou para você e sua família esta revista, a revista Esperança Novo Tempo, que traz um tema muito importante, pertinente e atual. Como as coisas começaram, de onde viemos, para onde vamos. Essa revista ela é um guia para que você mergulhe nesse assunto, sendo instrumentalizado para ter conclusões sérias, boas, positivas e duráveis, sabe? Com concretude de fato e certeza. Você pode ter essa revista simplesmente falando com a gente. Sim, você entra em contato com a gente pelos números que estão aparecendo para você aí, ou WhatsApp, ou telefone, ou site da Escola Bíblica e espera a partir de um cadastro que isso chegue até a sua casa. Nem o envio você paga. Ela é assim, de fato, totalmente de graça. A revista e o envio. E você fala com a gente, se torna aluno da Escola Bíblica Novo Tempo e pode ter acesso também a muitos outros materiais. Se você quiser, então não perca tempo. Fale com a gente e espere essa revista que é um presente para você. Quando o Tiago falou sobre os mandamentos, ele disse uma frase que a gente deve prestar muita atenção porque ela é inspirada. Ele disse que todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que Tiago está dizendo é que existe uma interconectividade entre todos os mandamentos, de maneira que é impossível que um ponto seja retirado ou negligenciado sem que isso altere completamente todas as outras coisas. Eu queria te chamar a atenção para essa estrutura antes da gente falar sobre o mandamento não furtarás, porque isso está diretamente relacionado e dando base para a nossa compreensão. A relação de propriedade de Deus sobre todas as coisas está muito forte dentro do primeiro mandamento. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, e ele se coloca como Deus, isso envolve tudo que se espera de uma divindade. Um Deus tem vontade, ele tem poder para executar essa vontade. Tem inteligência, tem sentimentos e tem propriedades. A divindade e um reino, uma área de domínio dessa divindade, ela é diretamente relacionada. Quando uma pessoa tem um outro Deus, ela vai ter uma outra sujeição a outra área de domínio.
Mas continue pensando sobre isso, porque é muito importante também. Porque todos os mandamentos que começam na primeira parte desses mandamentos, eles falam de como eu me relaciono com Deus a partir de não ter outro Deus. Então ele vai dizer, não terás outros deuses diante de mim, não faça imagens, cuide e reverencie meu nome. Ele fala da sua transcendência, ele vai continuar falando sobre ele ser o Criador, do mandamento sobre o sábado e como essa lei chega até nós numa relação de autoridade por meio de pai e mãe. Quando nós pensamos aqui e pensamos nesse mandamento, a gente vai chegar à conclusão de que é impossível quebrar qualquer mandamento sem quebrar o primeiro. Toda quebra de mandamento, ela afeta o primeiro mandamento. E eu quero sintetizar para você em uma frase para que a gente possa refletir. A primeira tábua da lei, os primeiros 5 mandamentos, eles falam sobre não ter um outro Deus e como eu me relaciono com esse Deus. Quebrar qualquer um dos primeiros 5 mandamentos incorre em idolatria, inevitavelmente. E quando nós olhamos para outra parte da tábua, que falam de um relacionamento que afeta diretamente o nosso semelhante, o nosso próximo, como adultério, furto, mentira, cobiça, nós vamos ver ali que, sinteticamente, os primeiros 5 mandamentos falam de eu não ter outro Deus diante do Deus que existe. Os próximos 5 falam de eu não me portar como Deus diante das outras pessoas. Assim, num exemplo, Deus pode tirar e entregar posses e bens para absolutamente qualquer pessoa. Ele é o único ser com legitimidade para fazer isso. Ele pode te dar um carro como pode tirar seu carro. E ele fez isso o tempo todo. Ele é Deus. Deus pode entregar a vida, fazer começar uma vida, como pode encerrar uma vida. Ele pode fazer isso. Deus, ele tem um poder e uma vontade perfeita sobre tudo que existe e ele é o legítimo detentor do trono do universo. Deus é que define como os nossos relacionamentos começam, como eles terminam e de que formato eles seguem. Agora, quando eu me acho no direito de pegar algo de alguém, uma propriedade de alguém, eu estou me colocando num direito legítimo de Deus. Eu estou me colocando como Deus para outra pessoa, com o direito de interferir naquela posse. Quando alguém decide assassinar alguém e, pela sua própria vontade, interromper os dias de vida de alguém, ele está se colocando como Deus para aquela pessoa. Então, voltando à frase, pense no seguinte: os primeiros mandamentos falam de como eu me relaciono com o Deus que existe, sendo sujeito a Deus, não ter outro Deus. Os outros mandamentos falam de eu não querer ser Deus para alguém, porque toda quebra dos 5 mandamentos envolve uma colocação de si mesmo como uma divindade. De qualquer forma, você percebe, existe uma interconectividade muito forte, de maneira que o movimento de qualquer um, ou a mudança de pensamento sobre qualquer um mandamento, vai interferir em todas as relações. Essa aplicação sobre a interconectividade dos mandamentos nos leva diretamente a pensar, para compreender a estrutura deles e como eles se dialogam com a nossa vida e organizam toda a nossa vida nos mínimos detalhes. Ela começa quando a gente pensa em quem nós somos e para que fomos feitos. Há uma palavra que nós usamos e ela é boa para usar mesmo, que é a palavra mordomia. Então, pensa comigo, quem é um mordomo? O mordomo é alguém que não é dono de nada, mas ele administra os bens de alguém com acesso e com a possibilidade de desfrutar esses bens. Os mordomos famosos na história, e você pode estar viajando um pouquinho aí, se você passa um pouco por esse universo dos quadrinhos e dos filmes dos heróis, existe um mordomo famoso que é o Alfred. E ele está lá, ele controla um monte de coisa, a gente pode ver ele até dirigindo os carros do Batman, mas ele não é o Batman. Um mordomo famoso na Bíblia é José. José, ele é colocado como administrador de todas as posses de Potifar. Ele tem acesso a tudo de Potifar, mas ele não é Potifar. E a linha que determina a diferença entre Potifar e José é a esposa de Potifar. Quando a gente olha, Deus fez isso em toda a natureza. E quando nos colocou nesse planeta, Ele nos colocou num planeta deixando bem claro que o planeta inteiro é dele. Não há uma folha de uma árvore, não há um menor dos insetos que não seja propriedade de Deus. Tudo é propriedade de Deus.
E Deus nos colocou como administradores de um mundo que é o reino dele, que é tudo propriedade dele, com acesso a tudo. Temos acesso a todas as coisas do planeta, do oxigênio, às plantas, aos animais, a riqueza, a prata e o ouro. Tudo está sob a nossa administração e para o nosso benefício. E Deus colocou lembretes em todas as áreas da vida para que a gente pudesse ter consciência de quem é o dono. A primeira coisa que nós administramos quando pensamos que somos feitos à imagem de Deus é exatamente a imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 26, um texto bem conhecido e que eu cito muitas vezes porque ele dá base para toda a compreensão de quem nós somos, façamos o homem à nossa imagem. Nós não decidimos a imagem que teríamos, nós não escolhemos com quem nos pareceríamos e qual seria o nosso propósito. O texto diz bem claro que a divindade diz entre si, façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus não deu para você uma imagem que seja exclusivamente, inteiramente sua. Deus deu para você uma imagem que é dele. Portanto, a primeira coisa que o homem administra é a imagem de Deus nele, e a gente vai agora pensar nisso como caráter. Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é santo, e isso que é a característica da imagem dele, colocada em mim, está sob a minha administração para absolutamente todo mundo que conversa comigo. Quando eu uso indevidamente a imagem de Deus, que envolve não somente a justiça, a santidade, o poder, mas eu executo coisas usando, por exemplo, a inteligência que Deus me deu, eu estou usando indevidamente a imagem dele e interferindo numa vontade que não me foi colocada como direito. Deus colocou o homem com um propósito, sendo a imagem dele como administrador, de agir sobre toda a terra. O texto lá em Gênesis também diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e cuidar. O homem administra a sua imagem, administra a imagem coletivamente, porque Eva e o seu esposo Adão compõem a imagem de Deus, mas ele também cuida de um jardim que não é dele. Isso, o que ele é, o que ele pensa, o caráter que ele reflete e o que ele faz, definem para o homem um propósito de mordomo, de administrador, daquele que cuida das posses do Todo-Poderoso. E é nessa relação de propósito, sob essa ótica, que nós olhamos todas as regras de Deus. Na primeira carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 6, lá no verso 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto diz uma amplitude da posse de Deus chegando no nosso corpo. Fostes comprados por preço. A expressão remete a um mundo onde a escravidão domina culturalmente. Os escravos são vendidos, os escravos são resgatados e são comprados. A não ser que aquele que resgatou o escravo, comprou e lhe deu uma carta de alforria e uma cidadania, ele é comprado para ser posse daquele que o comprou. Deus nos resgatou para ele. E ele disse, se o meu corpo foi comprado. Esse é um texto muito importante, porque se Paulo está escrevendo isso em um mundo greco-romano, onde predomina a diferença de alma e corpo, de espírito e corpo, num dualismo onde existe uma superioridade de um mundo, uma forma de existência sobre a outra, ainda mais no nosso. Ele está dizendo sobre a realidade da posse de Deus sobre o corpo. Portanto, quando nós entregamos o coração a Deus, nós estamos ali nos rendendo a posse e a propriedade dele sobre tudo que compõe a existência, e nós existimos em um corpo. Se Deus tem posse do meu corpo, eu tenho que respeitar a posse de Deus sobre cada parte que me envolve. Portanto, eu devo cuidar do meu corpo, e não é para ficar bonito. Eu tenho que cuidar do meu corpo e não é apenas para me apresentar diante de outras pessoas ou para ter longevidade. A base fundamental de cuidar do corpo é porque o corpo não nos pertence. Observe que quando nós olhamos para os mandamentos da segunda tábua, a gente, olhando com correção para eles, olhando com sinceridade e profundidade para eles, percebemos que é mais do que amar a Deus sobre todas as coisas, separado de amar o próximo como a si mesmo.
Quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos inevitavelmente ofender o nosso próximo. E a consequência também é real, até numa inversão disso. Deus coloca uma relação de posse, de propriedade, e não furtarás envolve as posses, mas fundamentalmente as posses de Deus, inclusive aquelas que eu poderia imaginar serem minhas, falando do corpo. Portanto, todas as partes que compõem meu corpo e minha relação com meu corpo, desde o momento que eu acordo indo jogar bola para o trabalho, eu o faço sobre uma existência que pertence a Deus. Não sois de vós mesmos, glorificai a Deus no vosso corpo. Uma frase que pode parecer uma provocação, mas ela é totalmente bíblica, é seu corpo, regras dele. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 4, diz o seguinte texto: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Falando aos pais também e aos filhos, em Provérbios capítulo 6, verso 20, diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Fora isso, há outros textos, principalmente no livro de Efésios, que versam sobre a relação de um marido com a sua esposa, da sua esposa com o seu marido. Eu quero te chamar a atenção para isso, porque isso é muito importante nas nossas relações. Nós dizemos, e eu não estou dizendo agora que isso está errado, mas falamos meus amigos, minha esposa, minha namorada, meu filho, minha filha. E Deus diz a mesma coisa sobre as mesmas pessoas. Eu não mais vos chamo meus servos, mas chamo meus amigos, embora quando ele fala de servos, ele vai falar dos seus servos. Aquilo que eu chamo de minha, Deus chama minha também. Portanto, essa pessoa que escolheu viver do seu lado, ela não é sua, ela é propriedade de Deus em tudo que eu falei, inclusive quando disse agora há pouco sobre o corpo dessa pessoa. Portanto, a sua esposa, ela é uma filha de Deus e o corpo dela não te pertence. Pertence a Deus e você e eu não podemos declarar posse sobre algo que Deus já declarou ser dono. Isso também envolve relação das esposas e com seus maridos, dos filhos. Deus colocou filhos dele sobre a nossa administração como administradores de tudo que existe na terra. Portanto, se Deus, repito, é dono de tudo que existe na terra, isso envolve as coisas que estão sob a sua responsabilidade. Não é apenas seu carro, sua bicicleta, sua moto, sua casa, seu celular ou sua carteira. As pessoas que estão morando na sua casa também são propriedade de Deus. Deus colocou uma relação de mordomia na família e eu tenho a responsabilidade, sendo como líder pai ou como liderado filho, sendo como líder mãe ou como liderada filho ou filha, ter essa relação sobre a representatividade de Deus em liderados e em líderes. Há algo muito importante para pensarmos aqui, porque isso determina o tipo de relação. Uma relação de amor, uma relação de honra, uma relação de respeito. Mas quando eu penso em furto, apenas em tocar algo que está sob a administração de alguém, eu vou reduzir o mandamento, porque eu posso quebrar esse mandamento na relação que eu tenho com algo também que seja intangível ou imaterial. Não furtarás a propriedade, não use tocar na propriedade de Deus sobre todas as coisas e a posse que Ele tem sobre todas as pessoas. Atente para esses versos bíblicos sobre posse de Deus e como a gente deve lidar com elas. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, diz: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ainda no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 23, diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Há uma relação com o tempo muito importante aqui, e o texto deixa bem claro que o tempo não passa. Quem passa somos nós.
Ele fala que a morte chega para a gente, mas a morte não mata o tempo. Muito pelo contrário, o tempo age sobre nós nessa nossa mortalidade enquanto vivemos neste mundo caído. Mas ele diz, quando você fazer alguma coisa, faze-o conforme o propósito que Deus te deu, para o Senhor e não para os homens. Existe uma relação de posse que Deus tem sobre a energia que gastamos para realizar as coisas, sobre a posse que Deus tem sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo que eu tenho. Agora, é fácil ser tentado a colocar esse texto colocando energia como para o Senhor, mas se apropriar do resultado. E isso não combina com as frases ditas anteriormente sobre a posse de Deus. Faz as coisas para o Senhor. Você está estudando para você passar o vestibular? Então, por exemplo, a energia que você vai colocar é uma energia que é colocando-se ali uma pessoa para ser beneficiada, uma oferta de energia. Mas o resultado de você passar no vestibular também é dele. Então, a gente dispõe energia para que o resultado gere posse para o reino de Deus. Sendo nós mordomos e sendo também colocados diante de Deus pelo texto bíblico como propriedade de Deus, temos que ter uma consciência. Se você e eu somos servos de Deus, também compreenderemos que servos não enriquecem. Todas as vezes que o servo conquista uma coisa, é o reino, as posses do Senhor que cresce. Há textos também falando sobre isso e sobre a propriedade, acompanhe isso, sobre um texto sobre coisas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ainda em Ageu 2,8 diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele é o dono da prata, Ele é dono do ouro e Ele é dono da força que nós usamos para adquirir a prata e o ouro. Dono de bens tangíveis e bens intangíveis. Vou repetir, Deus é dono de todas as riquezas e Ele é dono também da inteligência, da força, da saúde e da energia para se adquirir riquezas. Isso nos leva a alguma colocação e muito importante. Deus define, portanto, como a gente deve se posicionar sobre as correntes de pensamento que falam da propriedade. Uma das correntes de pensamento comuns no nosso tempo, ela preza pela propriedade e o valor sagrado de uma propriedade privada. Pensando de que há uma propriedade privada e que exclui Deus como dono de todas as posses, essa corrente de pensamento tem um nome sendo colocado pela Bíblia dentro dessa análise. O nome disso é idolatria. Vou repetir e explicar. Não existe, portanto, nenhuma propriedade que seja absolutamente de algum ser que não seja Deus. Qualquer tipo de corrente de pensamento que fala sobre absolutos e que esse absoluto não seja colocado sobre Deus, ela é idólatra. Há uma outra corrente de pensamento também que pensa numa propriedade do Estado, onde o Estado é colocado absolutamente como detentor legítimo de todas as posses. A Bíblia dá um nome para isso: idolatria. Por quê? Porque se colocou, repito, um absoluto sobre o Estado que seja, o Estado se tornou uma fonte idólatra e está colocado no lugar de Deus. Nós somos administradores das posses de Deus. O Estado é colocado como uma instituição que Deus colocou para administrar dentro das atribuições que Deus dá para ele. Como família assim, como a igreja assim, como você e eu somos assim. Os absolutos são todos divinos. Então, compreendendo o mandamento não furtarás, nós devemos compreendê-lo da seguinte forma, e a forma bíblica onde ele é colocado. Então podemos sintetizar dessa maneira e compreender isso. Deus, primeiro, é o dono absoluto de todas as coisas. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro, Deus é dono do tempo, Deus é dono do plano, Deus é dono do projeto, Deus é dono do propósito. Não há nada na terra que não seja propriedade divina. E tudo que nós fazemos com a utilização de algo que vem dele, inclusive respirar. A vida, a existência é propriedade e é condicionada pela realidade de Deus. Não é penso, logo existo. É Deus existe, logo existo. Deus concede
Com essa realidade, vamos para a segunda conclusão bíblica, também muito importante, muito fundamental. Quando eu quebro o primeiro mandamento e os mandamentos seguintes, há uma sintetização ali, há um fundamento da quebra dos mandamentos da primeira tábua, é ter outro Deus no lugar de Deus. Quando há outro Deus no lugar de Deus, haverá outra lei no lugar da lei de Deus. Mas quando nós olhamos para os mandamentos da segunda tábua, também há uma conclusão ali, e nós já falamos sobre isso aqui. É eu me colocar como Deus para alguém. Então, repetindo, a vida, a posse, o casamento, os desejos, tudo isso, eles têm um dono que determinou. Portanto, Deus é dono de todas as coisas, é Deus que formula como devem ser os relacionamentos, porque relacionamentos são feitos à imagem dele. É Deus que determina os desejos, porque ele nos coloca tendo um coração como o dele. Quando eu furto, eu estou me colocando como Deus para alguém. A idolatria está presente, mas é a pior de todas, porque é a idolatria do eu. Deus estabelece as relações colocando-se como centro de todas elas, e Deus coloca marcas de mordomia em tudo que existe, em tudo que há, me lembrando constantemente de como eu devo refletir a imagem dele para todas as pessoas. Quando você anda pela rua, é comum você ver animais pela rua, gatos, cachorros. E também eu tenho certeza que você já passou pela experiência de ver um animal desses faminto, com sede, com fome, desabrigado, passando frio ou calor. Mas é também comum, vivendo na nossa sociedade, que tem a pet mania, por exemplo, ver cachorros bem tratados, com os cabelos todos muito bem tratados ali, até melhor que muita gente. E é como também ver que eles estão assim, cheirosinhos e bem alimentados, barrigudinhos. E é quando a gente olha para esses dois, a gente percebe também que alguns estão em suas coleiras, aparentemente presos, porque eles são donos ou são propriedade de alguém, ao contrário dos animais que a gente vê na rua, que podem ir para qualquer lugar, absolutamente, porque são livres. Mas a liberdade de um envolve a fome, envolve o desespero, a desesperança, o frio, o calor excessivo, a falta de conforto. É uma liberdade onde ele não é capaz de desfrutar. A falta de liberdade desses outros animais é uma falta de liberdade que proporciona comida, abrigo, cuidado, médico, veterinário, eles têm tudo. Há uma ilusão na nossa existência de uma falsa liberdade colocada dentro de nós mesmos. Quando eu declaro dono de mim, dono das posses, e como eu me coloco como Deus sobre todas as coisas, a minha liberdade ela fica exatamente do meu tamanho. E uma liberdade do meu tamanho é prisão. Quando alguém está entregue e se rende à propriedade de Deus sobre todas as coisas, ele é preso no tamanho de Deus. E estar preso na dimensão que é Deus é ser completamente livre. Nós nos preocupamos com as posses, nos preocupamos em adquirir posses e devemos nos preocupar com as posses dos outros. Mas antes de qualquer coisa, o não furtarás envolve um fundamento. Deus é dono de todas as coisas e diz para você, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, você é meu.